Meus queridos e amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao nosso quarto e último vídeo da série Atualizando, onde nós estamos estudando sobre a seguinte pergunta: o Espírito Santo foi dado à igreja no sopro de Jesus ou no dia de Pentecostes? Chegamos ao nosso último vídeo, que é o respectivo último tópico, onde até aqui nós estudamos sobre o caminho do Espírito Santo, estudamos sobre a missão de Jesus na sua ressurreição, essa missão de 40 dias, o significado desses 40, o que Jesus realmente fez, qual era o propósito dele estar ali nesses 40 dias com os apóstolos antes de ascender aos céus, e o significado do sopro do Espírito. No terceiro ponto, enfatizamos mais essa significação ou significado do sopro com o tema A Iluminação do Espírito no vídeo anterior. Se você não assistiu nenhum desses vídeos, então vai aparecer aqui o card da série, vai aparecer aqui o card do vídeo e você vai assistir os vídeos anteriores antes de chegar a esse vídeo, porque esse é o último vídeo, é o vídeo da conclusão. E nesse vídeo nós iremos estudar sobre o seguinte tema: o cumprimento da promessa. Então aqui eu reforço mais uma vez, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse estudo para os seus amigos, seus familiares. É importante que você deixe o seu comentário. Então peço, se for possível, deixe o seu comentário, o que você achou, né? Concluímos este estudo com o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo sobre a igreja, entendendo que o cumprimento e o aperfeiçoamento desta grande obra realizada pela vitória de Cristo, ela acontece quando Cristo sobe glorioso, assim como antes da fundação do mundo ele estava com o Pai, senta à direita do Pai, recebe do Pai a promessa do Espírito Santo e envia o Espírito Santo. Mas falando sobre batismo, existem três tipos de batismo, que é o batismo na morte, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, nós temos: E não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O batismo na morte significa, assim como Cristo morreu, vencendo a obra da lei que opera sobre os homens, a lei do pecado que opera sobre os homens, nós hoje vivamos uma nova vida. Paulo disse que ele já está crucificado com Cristo e ele vive, não mais ele, mas Cristo que vive nele. E ele vive agora pela fé. Ainda meditando sobre o batismo na morte, temos em Colossenses capítulo 2 e versículo 12 o seguinte texto. Colossenses 2 e 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Tendo fé em Jesus Cristo e fé na obra de Jesus Cristo, hoje somos ressuscitados e vivificados pela presença do Espírito Santo que nós recebemos quando passamos a crer. Como nós iremos completar esse entendimento? Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Está falando sobre propriedade de Deus, aqueles que ouvindo o Evangelho receberam o Espírito Santo através da fé. Então esses agora são separados de Deus, são selados pelo Espírito Santo, porque passaram pelo batismo na morte, ou seja, pela fé. A fé no sacrifício de Cristo e assim receberam o Espírito Santo. Existe também o segundo tipo de batismo e o terceiro tipo de batismo que nós iremos ver agora. Aceitado a Jesus e passado pelo batismo na morte, o batismo em Cristo, é necessário, como rito e confissão pública, o batismo nas águas. Esse batismo nas águas, que representa também a entronização no reino, a representação, a declaração pública disso, ela teve origem para nós cristãos, entendemos, em Marcos capítulo 1, 4 e 5, quando o texto diz: Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Os ritos, se utilizando da água como purificação, são muito antigos. Então, não foi inventado por João. Tanto os judeus como os muçulmanos ainda praticam muito os ritos de purificação através da água.
Então, temos esse texto sobre João e temos no Novo Testamento, em Atos capítulo 8, a confirmação da continuidade desse rito que até hoje os cristãos observam, né, de serem lançados na água por imersão ou algumas outras denominações por aspersão. Mas em Atos capítulo 8, do versículo 36 ao 38, temos mais essa referência. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito se creis de todo o coração, ou seja, se passou pelo primeiro batismo, que é o da morte. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a prerrogativa. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e batizou. E quando saíram da água, olha que interessante, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Uma grande obra do Espírito Santo, através desse homem importante, que provavelmente foi um dos primeiros cristãos de onde ele morava, fundando provavelmente mais uma parte do povo de Deus, né? Uma assembleia, uma congregação nesse local. Depois da fé e o batismo na morte, confessando publicamente com o batismo nas águas, temos também o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Veja, na origem do próprio João Batista, ele diz em Lucas 3,16: respondeu João a todos, porque perguntaram se ele seria o Cristo. Ele disse: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos 2,38, Pedro confirma tudo isso. Nós iremos ler aqui. Atos 2,38 diz. Atos 2:28. Perdão que eu estava em Romanos aqui. Atos 2:38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, batismo na morte, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, batismo nas águas, e recebereis o dom do Espírito Santo. A ordem do segundo e do terceiro, ela vai variar, ou seja, a primeira prerrogativa, a base do arrependimento e o perdão dos pecados, o batismo na morte, receber o Espírito Santo. Muitas pessoas, assim como a minha pessoa, foi batizado primeiramente no Espírito Santo e depois que fui batizado nas águas. Há também uma grande oportunidade, um grande privilégio de muitas pessoas que são batizadas no Espírito Santo, né, ou seja, são revestidas do poder de Deus, também muitas vezes quando estão no evento ou no ritual do batismo das águas, nessa ordenança, esse mandamento do Senhor. Então, basicamente, nós estamos começando o último vídeo, iniciando sobre os 3 tipos de batismo: o da morte, o das águas e o batismo com o Espírito Santo e com fogo, onde se recebe também os dons espirituais. Só que em Atos capítulo 2 aconteceu 2 grandes milagres, né? Uma das coisas aconteceu só em Atos 2 e não acontece mais, que é a vinda do Espírito, porque ele veio e não foi mais. Ele veio e está conosco. E a outra coisa que aconteceu e acontece é o batismo com fogo, com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, o recebimento de dons espirituais e sobrenaturais, capacitação poderosa para testemunhar de Jesus Cristo, para pregar com ousadia e com poder. E o resultado de Atos capítulo 2 foi os apóstolos com grande ousadia pregarem o Evangelho. Tendo em vista a tudo isso, baseando-se nesse último vídeo, onde nós iremos falar sobre o cumprimento da promessa, nós iremos falar um pouco, em resumo, já finalizando, o Espírito como habitação e o Espírito como ajudador. Essas duas coisas, esses 2 mistérios aconteceram, pois o próprio João Batista disse que o Espírito Santo, em Cristo, ele vos batizará com o Espírito e com fogo, diferentemente de João Batista, que fazia a iniciação do batismo nas águas. Essa virtude que há de vir sobre ele, para eles serem testemunhas, esse batismo com fogo de Deus, para que os apóstolos possam anunciar. Essa presença do Espírito Santo e essa habitação futura foi anunciada pelo Senhor Jesus Cristo em João, nos contextos de João 14, do 16 ao 23, ou os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. Todo aquele contexto de João, que são as últimas instruções de Jesus, ele deixa muito bem claro essa vinda do Espírito Santo.
A vinda do Espírito Santo como habitação, onde ele viria, primeiramente, nesta nova operação para a igreja, né? Ou seja, sobre toda a carne, por isso que é nova operação, ele veio sobre toda a carne para a igreja, mas também trouxe dons espirituais, capacitação, unção, como ele sempre havia trazido na antiga aliança. Os juízes tinham dons, são os carismáticos, né? Os reis tinham dons, né? Os homens escolhidos por Deus, os profetas tinham dons, os videntes, né, tinham dons. E tudo isso era capacitação do Espírito Santo. A capacitação espiritual para talhar e trabalhar nas obras de fundição no tabernáculo. Tudo capacitação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, no Novo Testamento, em especial em Atos 2, não tem uma obra no sentido de qualidade, diferente de qualidade, porque o Espírito Santo é o mesmo e a sua obra é maravilhosa. Mas no sentido de intensidade e de agora o caminho do Espírito, segundo Hebreus 9:8, que estava fechado, mas agora foi aberto. Esse caminho ele foi aberto pelo véu. Que véu? O véu do templo, simbolizando que o Espírito que está na arca, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o Espírito que está na arca agora sai para todo mundo. E vai se cumprir em Cristo, porque Abraão exultou por ver o dia de Cristo, e vai se cumprir em Cristo, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. E qual é a bênção de todas as famílias da terra? A salvação em Cristo Jesus. A oportunidade de receber o Espírito Santo como morada dentro de si. Então, em Atos capítulo 2, acontecem dois grandes mistérios e milagres de Deus. A igreja vai receber a vinda e a permanência do Espírito Santo nela, não que o Espírito Santo não estava na terra, mas a ação do Espírito Santo. Aquela que faz com que haja uma resistência contra a instauração do governo mundial do anticristo. Então, a presença, o poder do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo está com a igreja. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas também o Espírito Santo veio como habitação, mas também o Espírito Santo veio como ajudador. Esse paráclito, né, que é o mesmo que o outro Jesus, que é a junção de duas palavras, para e kalel. Para ao lado e kalel chamar. Então, significa aquele que dá continuidade à obra do ministério de Jesus. Então, Jesus ministrou, disse que não deixaria eles órfãos nem sozinhos, e o outro viria, vos lembraria tudo que eu disse e vos ajudaria, estaria convosco. Então, o Consolador, que aqui é interpretado como aquele que é colocado do lado como ajudador no ministério. Então, o Senhor está enviando o Espírito Santo para o ministério. E por isso o Espírito Santo também, mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir. O Espírito Santo há de vir e trouxe com ele essa capacitação e essa virtude para toda classe de pessoa que confesse Jesus e que creia nos dons e no batismo com fogo. E essas pessoas agora são dotadas de dons conforme a vontade do Espírito Santo e elas saem pregando o Evangelho. Pedro, João, Filipe, Estevão, André, todos os apóstolos, eles eram agora testemunhas, que vem do grego martíria, ou seja, eles seriam mártires e iriam testemunhar de Jesus até a morte. Seriam fiéis a Cristo, porque agora receberam um renovo tão grande. Depois disso, eles passaram a ser perseguidos. Em Atos capítulo 4 tem algo interessante, porque depois de serem açoitados, repreendidos de não falar do nome de Jesus, e terem dito que nós não podemos deixar de falar daquilo que temos crido e que temos visto, eles pediram a Deus mais ousadia do Espírito Santo, em Atos capítulo 4, lá versículo 30 e 31, e o Espírito veio e moveu o lugar onde eles estavam, trazendo mais poder, mais capacitação e mais ousadia. Quanto mais comunhão com Deus, quanto mais fé e mais desejo de anunciar o Evangelho, mais receberemos capacitação da parte de Deus. A obra do Espírito Santo é uma obra maravilhosa, é uma obra perfeita. Não existe dons faltando, não existe crise de dons, não existe crise de poder. A igreja é santa, é cheia de dons do Espírito Santo, é cheia de poder do Espírito Santo, e há aqueles que não creem nesse poder, há aqueles que não creem nesse dom do Espírito Santo. Mas nós cremos porque isso é bíblico e foi manifestado e foi profetizado. E aqui nós queremos glorificar o nome de Jesus pela vida de vocês. O conteúdo já se foi, o Espírito Santo veio e através da pregação ela está convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós eu creio, que nós respondemos a pergunta desse estudo. E a pergunta desse estudo era a seguinte: o Espírito Santo foi dado à igreja no sopro de Jesus ou no dia de Pentecostes?
O Espírito Santo foi dado à igreja no dia de Pentecoste, onde a igreja recebeu a vinda do Espírito Santo e a permanência deste, que trouxe também dons espirituais para toda a igreja, capacitando e mostrando no texto o resultado de que eles saíram logo cheios de poder para com ousadia pregar o Evangelho. E o que aconteceu no sopro do Espírito? A problemática, quando se diz receber o Espírito, ela é elucidada com o contexto. Na regra básica da hermenêutica, um texto lança luz ao outro texto. E foi isso que aconteceu. No sopro de Jesus, Deus abriu-lhes o entendimento para compreender as Sagradas Escrituras, conforme Lucas 24, 45 e outros textos em Lucas 24, quando os que iam para o caminho de Emaús conheceram Jesus no partir do pão, eles abriram o entendimento quando Jesus pregava para eles. Jesus trouxe essa graça para que eles esperassem a promessa do Pai, porque depois do sopro, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o Espírito Santo prometido, e dentro do contexto de todo o Evangelho, mostra que em Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio e também, junto com o Espírito Santo, a capacitação para toda a igreja, para a igreja fazer a obra do Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ele diz que o Evangelho, a mensagem do Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. O apóstolo Paulo ele diz que não se envergonha do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Quer pregar o poder de Deus? Pregue a palavra de Deus, porque ela é o poder de Deus, o poder que dissipa todas as trevas, o poder que perdoa os pecados, o poder que purifica o homem de todo o seu pecado, o poder que respalda e sustenta aqueles entristecidos, lhe dando alegria, lhe dando graça e esperança, mesmo em meio às tribulações. Porque enquanto nós estamos na presença de Cristo, as aflições e tribulações, elas vão nos garantir o aperfeiçoamento moral e o aperfeiçoamento do poder de Deus em nós. Quando alguns tentam se distanciar de Deus, as tribulações e aflições trabalham com o sentido de que essa pessoa se arrependa e volte para o Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. E no início da igreja, milhares de pessoas foram salvas. E na história da igreja não foi diferente. Deus salvou, salva e continuará salvando. E a qualquer momento se cumprirá aquilo que o Espírito Santo, que ele não vai embora, ele disse. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa fé, essa é a nossa crença, é isso que nós ensinamos, é isso que nós pregamos, e porque Deus é maravilhoso. E aqui eu quero louvar a Deus e agradecer por essa grande oportunidade que Deus nos deu, estar aqui durante esses minutos ou até horas, né? Estamos no 4º vídeo dessa série e desse estudo. É que eu quero glorificar a Deus pela sua vida, por você ter assistido todo esse estudo, ter tido paciência e conferido nas Sagradas Escrituras se as coisas eram assim, porque assim são os bereanos. E aqui eu louvo a Deus, mais uma vez reforço o pedido para que você seja inscrito no nosso canal, pois mais vídeos desse modelo, né, desta forma, serão feitos tendo por base, porque essa é a regra da playlist atualizando, da série atualizando, em que nós iremos trazer contextos para tentar explicar textos que muitas vezes fogem do nosso entendimento. Temos a Bíblia Sagrada na mão, temos a arma poderosa de Deus nas nossas mãos, então vamos caminhar triunfantes na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não deixe de deixar o seu comentário aqui em nome de Jesus Cristo. Precisamos finalizar com algo do Espírito que Deus deixou vivo para nós. No finalzinho da bênção apostólica, onde ele diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, no final ele diz, e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Então que você permaneça em comunhão com o Espírito Santo, não se afaste do Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo, deixe ele desenvolver os dons que ele lhe deu, deixe ele capacitar cada dia mais a sua vida e que em tudo o nome do Senhor Deus seja glorificado.